Olá pessoal, vou estar resolvendo com vocês mais um exercício de teoria das estruturas 1, dessa vez para o pessoal da manhã. Então vou fazer novamente com o n igual a zero. Então temos o exercício aqui, essa daqui é a estrutura, temos a força P inclinada a 60 graus com relação à horizontal, e no item A ele pede calcular o valor de P para que a força VD seja nula, a reação VD seja nula. Ok, daí na letra B, considerando para o P o valor obtido no item anterior, traçar o diagrama de momentos fletores, esforços cortantes e esforços normais. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos uma estrutura isostática. Por quê? Porque temos duas, três, quatro, cinco reações a se determinar. Temos três equações no plano, que são as equações fundamentais da estática, e temos mais duas equações de momento fletor nulo na rótula, ou seja, cada rótula que é de duas barras que a gente encontra na estrutura adicionam mais uma equação de equilíbrio. Então, 5 com 5, conseguimos então uma estrutura isostática. Então, como que eu resolvo essa estrutura? Então, isso daqui é o que a gente chama de Viga-Geber, tá? A gente vai separar essa estrutura em pedaços isostáticos que as compõem através das rótulas, tá? Porque sabemos que as rótulas elas transmitem força normal e força cortante, né? Então ela vai transmitir reações horizontais e reações verticais. Então se eu pegar, por exemplo, essa estrutura aqui e separar dessa, com essa daqui sendo o apoio fixo, então, por exemplo, essa aqui vem aqui para cima como sendo um apoio fixo. Do ponto de vista estático, se eu pego e apoio nessa outra estrutura, venho aqui, coloco assim, nada vai se alterar. Por quê? Porque eu estou transmitindo esses esforços que eu peguei daqui para cá, esse ponto D, com sinais contrários, ok? Então, do ponto de vista estático, nada se altera. Mas primeiro, para fazer essa transmissão, para fazer esses pedaços, decompor essa estrutura em pedaços isostáticos, eu tenho que achar primeiramente uma estrutura independente que não precisa se apoiar em nenhuma outra estrutura. Dentro das vigas isostáticas, nós temos como estrutura independente um engaste com uma viga engastada, né? Ou pode ser também uma estrutura simplesmente apoiada, no qual a gente tem um apoio fixo e um apoio móvel, tá? Então, olhando para cá, a gente acha essa estrutura bem aqui, ó. Então, temos essa estrutura e a gente vai até a rótula, tá? Ela vai ficar como sendo um balanço. Então, temos essa estrutura com zero grau de dependência, né? Ela não depende de nenhum. Ela vai ser nossa última estrutura a ser calculada, tá? Então, vou escrever ela como 3. Por quê? Porque nós vamos ter aqui três estruturas, tá? Eu já fiz a separação ali previamente. Então, essa daqui vai ser a terceira e última estrutura que a gente vai calcular. Aí depois, essa estrutura aqui, então ela vai ter que se apoiar nessa outra estrutura. Então, ela vai ser a nossa segunda estrutura que a gente vai calcular. E, finalmente, essa nossa outra estrutura, ela vai se apoiar sobre essa, que por sua vez se apoia sobre essa. Logo, essa daqui vai ser a nossa primeira estrutura que a gente vai calcular. Então, como que vai ficar essa decomposição em pedaços isostáticos? Então, eu coloquei aqui embaixo já. Olha aqui como que vai ficar. Vamos ter esse ponto H. Bom, como essa é a nossa primeira estrutura, então aqui a gente vem e substitui por um apoio fixo. Vamos ter reações aqui nesse apoio fixo, gerados pelo carregamento externo, e essas reações a gente vai transferir para essa segunda estrutura com sinais inversos, tá? Para não haver discrepância e manter as propriedades do equilíbrio estático que tinha essa rótula. Então, ela transmite esforço normal e força cortante. Então, ela vai transmitir aqui. Ok, aí depois, essa estrutura, por sua vez, vai se apoiar sobre essa. Então, essa rótula a gente vai substituir por um apoio fixo, ok? Então, vamos ter reações horizontais e reações verticais. E vamos, como é uma rótula, ela transfere essas reações para outra parte da barra, que seria essa última estrutura que a gente vai ter que calcular, tá? Então, temos aqui toda a nossa decomposição da estrutura em pedaços isostáticos. Então, vamos começar, né? Começando aqui pela estrutura 1. Então, na nossa estrutura 1, a gente tem uma carga de 5 toneladas força e reações a se determinar aqui RH. Como ele não deu nenhum ângulo de inclinação desse apoio, a gente subentende que está perpendicular à barra, tá? Então, temos essa força
aqui RH. E vou chamar essa daqui de força R, deixa eu ver qual ponto que era esse. Era o ponto G. Então, vou chamar de RG e vou chamar aqui de HG. Ok? Então, vamos começar fazendo o somatório de momentos com relação ao ponto G. Então, vou definir aqui o ponto. Tá? Então, somatório de momentos com relação a G, define um sentido. Nós vamos ter, com relação a essa força de 5, ela tem que multiplicar a distância horizontal até o ponto G, que seria 3 mais 4,5. Então, temos 5 e ela gira em sentido horário, né? Esse 5 está girando em sentido horário com relação a G. Então, 5 vezes 7,5. Aí, esse RH, bom, a gente tem a distância perpendicular até o G. Não precisa ficar decompondo essa força, tá? A gente pode encontrar essa distância. Como que a gente encontra essa distância? Bom, essa distância, ela é a hipotenusa desse triângulo aqui, né? Então, se a gente pegar esse triângulo, temos 4,5 de base e temos 3 de altura. Então, essa distância de H até G no eixo da barra vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4,5 ao quadrado. Ok? Então, esse RH ele vai multiplicar, vai girar em sentido anti-horário, então menos RH, vezes o valor da distância de H até G no eixo da barra, que é igual a raiz de 3 ao quadrado mais 4,5 ao quadrado. Bom, essa daqui é a distância, não temos mais nenhuma força, tudo isso igual a zero. Então, o RH ele tem o valor de 6,934. Vou utilizar aqui 3 casas após a vírgula. Então, o RH ele tem o valor de 6,934. Agora, a gente pode fazer somatório de forças em Y e somatório de forças em X. Bom, perceba que no momento eu não precisei decompor essa força, mas agora, como eu estou tratando o eixo X e Y como sendo meus eixos de referência, essa daqui não está em nenhum desses dois eixos. Logo, eu vou ter que decompor essa força. Essa força aqui a 90 graus, ela gera uma componente aqui em Y. Nossa, isso aqui está horrível. Componente aqui em Y e gera uma componente aqui indo assim em X, tá? Então, a gente tem que achar quais são essas componentes, né? Quais são, perdão. Então, quais são essas componentes? Então, aqui a gente tem, vou pegar esse ângulo alfa aqui, vou chamar de ângulo alfa. Nós temos esse ângulo alfa aqui também. Bom, eu sei que essa força RH ela está perpendicular a essa barra, então eu sei que tudo é 90. Se tudo é 90, eu sei que aqui é 90 menos alfa. Bom, se aqui é 90 menos alfa, então aqui só pode valer alfa. Logo, essa força RY ela vai ser igual a RH cosseno de alfa, e essa força Rx vai ser igual a RH seno de alfa. Ok? Agora sim, somatório de forças em Y igual a zero. Define um sentido como sendo positivo. Vamos ter 5, porque ele está para baixo, eu defini para baixo como sendo positivo. Aí menos RG, que é a força que a gente quer calcular aqui no ponto G. Aí menos também o RH, que é 6,934, vezes força vertical está aqui, cosseno de alfa. Bom, temos que calcular esse alfa também, né? Então, vou colocar aqui ao lado o cálculo de alfa. Na verdade, a gente vai precisar de cosseno e de seno, né? Então, eu não vou calcular esse ângulo. Eu vou calcular o seno dele e vou calcular o cosseno dele. Vou colocar aqui ao lado depois. Então, seno de alfa, se a gente pegar esse triângulo menorzinho aqui, ele vai ser cateto oposto, que é 2, pelo valor da hipotenusa. Bom, a hipotenusa é raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ok? E vou colocar aqui ao lado, vamos precisar do cosseno de alfa também. Cosseno de alfa, pegando esse triângulo menorzinho novamente, vai ser 3, que é o cateto adjacente, pelo valor da hipotenusa, que é a raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Maravilha? Então, agora a gente vem menos 6,934, que é o RH, vamos multiplicar por cosseno. Então, 3 pela raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado.
Bom, não temos mais nenhuma força vertical, então o valor de RG ele é igual a menos 0,769 toneladas força. Beleza? Então temos RG igual a menos 0,769 tonelada força. Significa então que, como ele deu negativo, o sinal dele ou o sentido dessa força RG, na verdade, ela é para baixo, né? Então eu vou colocar ela para baixo aqui, aí eu venho e coloco, mudo o sentido aqui, 0,769 tonelada força positivo, só que por sentido para baixo. Então agora eu faço o somatório de forças em x igual a zero, com o intuito de descobrir o HG. Então com relação a x, essa força aqui não entra, nós vamos ter somente, bom, aqui de cara a gente já percebe que esse HG ele também não vai ter esse sentido, né? Porque temos aqui o RH seno de θ vindo para cá, então a gente vai ter menos HG, mais RH seno de θ, bom, RH é 6,934, vezes seno de θ, não, de alfa, estou falando θ aqui, raiz de 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Tudo isso deve ser zero, então HG igual a 3,846 toneladas força. Ok? Então descobrimos todas as nossas reações de apoio. Então eu vou pegar, dar uma limpada nesse desenho e colocar as informações que a gente acabou de descobrir. Então, com todas as informações colocadas no seu devido lugar, agora a gente vai partir para o cálculo dos diagramas de esforços solicitantes. Então coloquei aqui a barra já para a gente fazer os 3 diagramas, tá? Então, para isso, primeiramente, a gente precisa calcular, vamos calcular primeiramente, né, o esforço normal e o esforço cortante, tá? Então, a gente vai ponto a ponto, novamente, sempre ponto a ponto. Então, com a força de 5 toneladas força, ela está localizada aqui no ponto I. Então, no ponto I, eu vou colocar normal em I e cortante em I. Beleza? Então, normal em I e cortante em I. Então, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. O que a gente tem aqui no ponto I? Temos uma força de 5 toneladas força e temos aqui um ângulo alfa. Se vocês olharem aqui, lá naquele esqueminha que eu passei para vocês, a gente faria uma seção à esquerda, né? Então, faria uma seção aqui e teríamos as convenções de sinais que eu passei para vocês. Quando a gente está olhando na normal, uma normal, a seção à esquerda, uma força vertical, ela multiplica seno, e o sentido dela é positivo para baixo. Então, eu tenho positivo, que é 5, vezes seno de alfa. Bom, seno de alfa é 2 pela raiz de 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Ok? Então, a nossa normal em I, não temos força horizontal, senão a gente utilizaria aquele segundo caso novamente, né? 5 vezes 2 pela raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado dá 2,773 toneladas força. Então, descobrimos nossa normal no ponto I. Agora, a nossa cortante no ponto I, você vai olhar lá naquele esqueminha que eu passei para vocês. A cortante em uma seção à esquerda, quando a gente tem força vertical, ela multiplica cosseno e o sentido dela é positivo para baixo também. Então, eu tenho 5 vezes cosseno de alfa, que é igual a 3 sobre raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, o nosso VI, caso alguém não tenha esse esqueminha, tá? Eu passei lá na primeira aula, na primeira resolução de exercício, eu passei essas regrinhas de seção, tá? Então, 5 vezes 3 pela raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, a gente tem o VI igual a 4,160 toneladas força, ok? Agora, a gente parte para o cálculo do ponto H. Bom, no ponto H, o que a gente vai ter? A gente vai ter o ponto anterior, então já vou colocar a normal em H como sendo o ponto anterior, que temos a normal no ponto anterior, que é 2,773. A gente está fazendo isso porque o ângulo é o mesmo, a barra
ela é a mesma, né? Não muda, não tem variação de ângulo, variação de inclinação dessa barra, então a gente pode fazer essa somatória aqui. A gente está usando o método dos nós aí para fazer, né? Então, no ponto H, a gente faria uma seção aqui. Aí pegava tudo que tem antes. Bom, tudo que tem antes aqui e a força aplicada aqui no ponto H. Então, a normal em H seria a normal correspondente a esse ponto I, mais a normal correspondente a essa força de 6,934. Bom, essa força de 6,934, ela está perpendicular ao eixo aqui da barra. Significa, então, que ela está pertencente ao eixo das cortantes. Bom, se ela está pertencente ao eixo das cortantes, significa que ela não tem componente no eixo das normais. Logo, é zero. Então, a normal, devido a essa força de 6,934, concentrada aqui no ponto H, ela é zero. Significa, então, que nós vamos ter uma força somente devida a essa força concentrada aqui no ponto I. E vai ser 2,73 toneladas força. Significa, então, que ela vai ter um diagrama constante aqui, tá? Então, no nosso VH no caso, né? Nosso VH vai ser a mesma coisa, vai ser 4,160, que é o do ponto anterior. Agora sim, a gente tem a nossa força aqui, como ela pertence ao eixo das cortantes, então ela vai entrar na nossa equação aqui. Bom, ela está, vamos supor que a gente fizesse uma seção aqui. Qual que é a convenção da cortante, tá? A convenção da cortante é o seguinte: sempre que a cortante estiver girando com relação à nossa seção no sentido horário, ela é positiva. Bom, aqui ela está girando com relação à nossa seção em sentido anti-horário. Essa é a convenção da cortante, tá? Como ela está em sentido anti-horário, ela entra como negativa, menos 6,934. Então, o VH ele é igual a essa diferença, que dá menos 2,774 toneladas força. Perfeito? Bom, nessa seção aqui, a gente calculou a cortante nessa seção. Então, significa que daqui até essa seção, ela tem esses valores aqui. Deu uma constante, né? Os valores de normal e de cortante deram constante. Então, significa que de H até G ela é constante. Ou seja, então ela continua até esse ponto G. Logo, então não precisa mais calcular normal e cortante no ponto G, porque a gente sabe que é devido a não existir mais nenhuma carga concentrada, nem carregamento distribuído, ela é constante para toda a extensão do trecho HG. Então agora a gente vai marcar os nossos pontos, tá? Então deixa eu trazer um pouquinho mais para baixo aqui e vamos marcar os nossos pontos, começando pelas normais. Então no diagrama de esforços normais, eu tenho a NI, que seria normal no ponto I, igual a 2,773. Então eu venho aqui e marco 2,773. Ok. Aí eu sei que fazendo uma seção aqui, como não há nada entre H e I, ela vai ser constante. Então eu pego essa normal, copio, venho até aqui o ponto H, pego os dois e ligo através de uma semi-reta. Então, isso daqui tem que mais ou menos, né, como meu desenho está meio ruim, ele tem que formar um retângulo, tá? Então aqui temos positivo. Beleza. Aí, até o ponto H, indo agora para o ponto H, ela vale 2,773 e a gente viu, né, que ela é constante até o ponto G. Então, ela é novamente 2,773 ali no final, formando novamente um retângulo, então 2,773. Esse é o nosso diagrama de esforços normais, bem tranquilo, né? Então a gente coloca a normal aqui e coloca a unidade que é em toneladas força. Beleza? Vamos para o nosso diagrama de cortantes agora. Bom, no nosso diagrama de cortantes, a gente achou no ponto I 4,160. Então vou lá no ponto I e marco 4,160. Eu sei que ela é constante até o ponto G. Por quê? Porque não há nada entre H e I. Então eu pego, marco ali no ponto H e ligo os dois formando um retângulo. Então aqui é positivo. Aí vamos lá.
Aí a gente viu que no ponto H ela sai de 4,160 para menos 2,774. Então eu venho aqui, ali no ponto H, e marco menos 2,774. Eu sei que ele continua com esse valor até o ponto G ali, porque não há nada entre H e G. Então eu pego, ligo esses dois pontos, e aqui eu tenho o valor de menos 2,774, assim como aqui eu também tenho esse valor. E aqui ele entra como negativo. Observação: essa descontinuidade aqui se deve ao fato de haver uma carga concentrada aqui no ponto H. Ok, temos uma carga aqui, então está coerente com nossa estrutura, né? Aí qual o valor dessa carga concentrada? Como eles estão em lados opostos do diagrama, então o valor dessa carga, o valor da soma desses dois em módulo, tem que dar igual ao valor dessa carga concentrada aqui no ponto H. Bom, temos 4,160 mais 2,774, isso dá 6,934, ou seja, exatamente a reação que a gente tinha aqui aplicada em H. Então está coerente, uma forma aí de conferir se você está fazendo certo, né? Então esse é o nosso diagrama de forças cortantes, esforços, na verdade, cortante. Então V, ele está em toneladas força também. Agora, para o momento, bom, o momento é muito simples, tá? É só pegar a força pela distância e ir ponto a ponto. Então, o que a gente tem aqui? Vamos começar aqui pelo ponto H. No ponto H, a gente fazia uma seção aqui, né? Pegaria tudo que tem antes do ponto H. Então, a gente tem 5 vezes a distância até o ponto H, que seria 3. Ok, então temos 5 vezes 3 fazendo esse momento. Temos 15 toneladas força. Então, a gente vai lá no ponto H, que seria aqui, e marcaria 15 toneladas força metro, tá? Tonelada força metro, é a unidade de momento. Só que a gente tem que saber para qual lado do diagrama esse que eu vou marcar, né? Ele pode ser para cima ou pode ser para baixo. Como que a gente faz isso? Então, tem pelo menos 3 formas aí. Deixa eu explicar a primeira. Então, a primeira consiste em você imaginar como seria a deformada dessa estrutura. Então, temos uma carga de 5 toneladas força para cá. Como esse ponto está fixo aqui, ela faria mais ou menos isso com a estrutura, né? Ok? Faria mais ou menos isso aqui. Isso significa que essa carga de 5 toneladas força está provocando nessa estrutura, nesse trecho HI, o afastamento das fibras de cima e a aproximação das fibras de baixo. Ou seja, ela está tracionando as fibras de cima e está comprimindo a parte de baixo. Bom, se ela traciona a parte de cima, a gente vai e desenha o diagrama de momentos fletores sempre na parte tracionada. Então, eu sei que esse 15 tonelada força metro, eu vou desenhar ele para cima. Ok? Bom, outra forma de verificar, você faz uma seção aqui, por exemplo. Bom, numa seção à esquerda, a convenção do nosso momento, ele é para cá, né? Nosso momento positivo, ele tem a convenção de sinais ali de uma seção à esquerda numa barra inclinada, ele é assim, no sentido horário. A gente tem essa força aqui de 5 toneladas força produzindo um momento de 15, concorda? 15 toneladas força metro, com relação ao ponto H. Bom, temos esse momento de 15 toneladas força-metro, então isso significa que para equilibrar essa seção, esse momento ele não pode estar nesse sentido, né? Ele tem que estar no sentido contrário. Bom, se ele está no sentido contrário, significa, e o nosso momento da seção ele é positivo nesse sentido, significa que ele é negativo. Bom, e lembrando lá de mecânica, quando ele é negativo, a gente desenha ele para cima. Logo, a gente conseguiria, através dessa forma que eu expliquei aqui, chegar também na conclusão que eu vou desenhar o 15 para cima. Ok, outra forma, partindo desse mesmo raciocínio, então imagina que eu tenho aqui a seção transversal dessa viga HI. Bom, eu tenho um momento para cá. Todo momento a gente pode substituir por um binário, tá? O binário ele tem que estar exatamente no sentido do momento, ou seja, dessa maneira.
Significa então que nessa seção transversal com relação ao eixo de gravidade, a gente tem um binário atuando dessa maneira aqui. Bom, um binário atuando dessa maneira significa que, ó, do centro de gravidade para cima, na parte de cima, ele está puxando a estrutura e do centro de gravidade na parte de baixo, ou seja, na parte de baixo, ele está comprimindo a estrutura. E lembra que eu falei, a gente sempre desenha o diagrama de momentos fletores na parte tracionada, ou seja, a gente ia desenhar o diagrama para cima. Tudo bem? Então, pelo menos aí 3 maneiras, caso não tenha entendido uma, né? Então, temos um momento de 15 toneladas força ali no ponto H. Chegamos depois dessa explicação que ele vem aqui para 15. Ok? E ele sai de zero, porque no ponto I ali não tem momento, né? Então, esse daqui tem 15. Beleza. Aí ele sai de 15 e vai para zero também, né? Porque no ponto G é uma rótula e também, aqui no nosso caso, na decomposição, é um apoio fixo. Logo, ele não tem momento. Então, ele vai para zero. Aí, ó, como é simples. Temos aqui, então, o nosso diagrama de momentos fletores. E a unidade dele é em tonelada-força metro. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso estrutura 1, né? Então, agora, para a nossa estrutura 2, vamos relembrar o que a gente tinha aqui. Tínhamos de E até G, tínhamos uma estrutura, simples, uma viga simplesmente apoiada, com o balanço FG, né? E essas reações que a gente achou aqui no ponto G, na nossa estrutura 1, a gente vinha e colocava, transferia essas reações aqui para o ponto G aqui no balanço com sentidos contrários. Então, primeira coisa, antes da gente começar a calcular as reações aqui na nossa estrutura 2, é transferir essas cargas que a gente achou. A gente achou no ponto G 3,846 para a esquerda. Então, eu venho aqui e coloco para a direita 3,846. E achamos 0,769 para baixo. Então, eu venho aqui em sentido contrário e coloco 0,769. Beleza? Agora sim a gente pode calcular nossas reações. Bom, uma de cara a gente já consegue, que é a reação horizontal aqui no ponto E, né? Então, esse HE ele tem que ser igual a 3,846. Então, de cara a gente tira que essa reação é igual a 3,846. Agora a gente vai fazer somatório de momentos com relação a algum apoio. Pode ser com relação ao apoio E, de momentos com relação ao ponto E, igual a zero. Define o sentido como sendo positivo. Então, a gente vai ter, deixa eu colocar aqui, o RF como sendo para cima. Então, vamos ter menos RF vezes 4,5. Aí vamos ter também esse 0,769 girando em sentido anti-horário, ou seja, negativo, vezes, temos 4,5 mais 3, 7,5. Aí vamos ter também a resultante aqui desse carregamento distribuído, que atua na metade de 7,5, né? É 3,75. Então, ela vai estar atuando mais ou menos aqui em 3,75 aqui do ponto E. E tem o valor da área desse retângulo, né? Que seria 2 vezes 7,5. Bom, 2 vezes 7,5 dá 15. Então, 15 toneladas força. Aplicado aqui a 3,75 do ponto E. Então, essa força ela gira em sentido horário, então mais 15, vezes 3,75. Bom, tudo isso deve ser igual a zero, então o RF ele é igual a 11,218 toneladas força. Bom, após descobrir o RF, então a gente tem aqui o nosso RE. Então, o nosso RE, fazendo somatório de forças em y igual a zero, define o sentido como positivo. Vamos ter RE, aí mais 11,218, menos 15, e mais 0,769. Então, no final das contas, tudo isso tem que ser zero, né? Agora sim, o RE ele tem o valor de 3,013 toneladas força. Então, novamente, eu vou limpar o desenho para que a gente possa
calcular certinho o diagrama de esforço solicitante. Bom, substituindo todas as informações aqui, então a gente parte para o nosso diagrama. Então, começando pelo diagrama das normais. Bom, para as normais está bem tranquila essa estrutura, né? Então, temos aqui a viga EG solicitada, temos apenas duas forças normais, ambas as forças nas pontas, nas extremidades da viga. Isso significa que a gente vai ter um diagrama de forças normais constante, vai ser um retângulo ali desenhado na nossa viga. E qual o sentido dela? Está positivo ou negativo? Bom, o sentido está bem claro aqui, né? Tem duas forças, ambas com o mesmo módulo, em sentidos opostos aqui. Essa força está puxando, essa força está puxando. Então, essa viga inteira EG vai estar sendo submetida a um esforço de tração, né? Então, eu venho aqui e desenho uma constante aqui como sendo o nosso esforço. Então, vai ser positivo e vai ter o valor de 3,846. Agora, para o esforço cortante. Bom, no esforço cortante, o que a gente vai fazer? Vai pegar, fazer uma seçãozinha aqui e depois pode fazer uma seção aqui, ó, daqui para cá, tá? Então, para uma seção aqui à esquerda de G, né? Bom, temos uma carga concentrada aqui em G de 0,769. Então, vou colocar aqui rapidinho. Então, V no ponto F, a gente vai calcular a cortante aqui no ponto F. Bom, no ponto F, temos essa carga concentrada. Bom, lembra que eu falei? A convenção das cortantes é, se ela está girando no sentido com relação à seção no sentido horário, ela é positiva. Bom, como aqui está no sentido anti-horário, então ela vai ser negativa, né? Então, menos 0,769. Aí temos a resultante do carregamento distribuído atuante aqui nesse trecho FG. Bom, a resultante desse carregamento distribuído atuante nesse trecho é 2 vezes a distância de F até G, que seria 3. Então, 2 vezes 3, que dá 6. Ok? E esse 6, sim, gira com relação à nossa seção, que a gente faria aqui, no sentido horário. Então, mais 6. Beleza? Então, o nosso V no ponto F, ela é igual a 5,231. Beleza? E ela sai de qual... Aqui no ponto G a gente tem uma cortante, né? Então, ela vai sair de 0,69. Bom, 0,69, como a gente viu, é uma cortante negativa. Então, ele vai sair lá de baixo de 0,69 e vai lá para o ponto F com essa cortante que a gente descobriu, 5,231. Aí, então, eu pego e ligo eles através de uma reta. Bom, coerente, né? Porque a gente tem um carregamento distribuído. Carregamento distribuído em força cortante gera uma reta. Então, 5,231. Ok? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente sabe que no ponto F, a gente tem uma carga concentrada de 11,218. Isso significa que o salto do diagrama, a descontinuidade do diagrama, eu pegando esse valor e somando com a parte aqui de baixo que vai ter, tem que dar 11,218. Bom, eu já tenho 5,231. Quanto que falta para 11,218? Bom, só fazer 11,218 menos 5,231. Isso dá 5,987. Então, eu sei que ele tem que vir para cá, para baixo, com 5,987. Beleza? Esse mais esse tem que dar a carga concentrada, a força cortante que a gente tem ali atuando no ponto F. Daí, como eu falei, a gente ia fazer uma seção aqui para olhar esse ponto E. Nesse ponto E, a gente tem uma cortante igual a 3,013. Bom, no ponto E, então, ela vai girar com relação à seção em sentido horário. Se ela gira com relação à seção em sentido horário, ela é positiva. Então, eu venho aqui e marco 3,013. Bom, beleza. Aí eu pego os dois e ligo através de uma reta. Vou colocar os sinais de dois diagramas. Aqui é negativo, positivo, positivo. Esse é o nosso diagrama de forças cortantes. Então, aqui eu tenho o diagrama de forças normais, que é tonelada-força. Diagrama de forças cortantes, que também é em tonelada-força. Agora só falta o diagrama de momentos fletores.
Para o diagrama de momentos fletores, vamos fazer a mesma coisa, tá? Só que agora a diferença é que a gente vai sair do ponto G, e do ponto G nós não temos momento, né? Então a gente vai sair de zero aqui. Aí a gente vem aqui no ponto G e calcula momento aqui no ponto F, saindo do G e indo até F. Bom, saindo de G e indo até F, a gente faria uma seção à esquerda aqui, onde a nossa convenção de momentos é para cá, correto? Então, nós vamos ter 0,769 vezes 3 girando em sentido anti-horário para cá, para o ponto F. 0,769 vezes 3 dá 2,307. E temos a resultante desse carregamento distribuído girando com relação ao ponto F em sentido horário. Então, temos em sentido horário. Bom, a resultante é 6 vezes a distância dela até o ponto F. Temos 3, então é sempre na metade, né? 6 vezes 1,5, isso dá 9. Então, obviamente, a resultante vai estar nesse sentido, porque 9 é maior do que 2,307. Então, a gente vai ter uma resultante de 9 menos 2,307, que dá 6,693 tonelada-força-metro. Aí, fazendo aquele esquema lá das seções. Bom, temos o momento atuando no mesmo sentido que o momento positivo da nossa seção. Logo, significa que esse momento ele não pode estar para esse sentido, então ele vai ter que estar nesse sentido aqui. Se ele está nesse sentido, ele contraria o momento positivo pré-estabelecido. Se ele contraria o momento positivo, ele é negativo. E se ele é negativo, eu desenho ele para cima. Então, eu venho aqui e desenho ele com 6,693, beleza? Eu vou sair ali de zero. Só que aqui vai ter um detalhe, tá? Essa linha que a gente está pendurando aqui, ligando o 6, deixa eu colocar o valor aqui, 6,693, até o ponto G, é apenas uma linha de fechamento, tá? Porque a gente tem o carregamento distribuído. Então, o que a gente faz? A gente calcula o momento aqui no ponto F, anota o valor, liga lá no ponto G, que eu sei que o momento é zero, e dentro desse trecho FG, eu penduro o diagrama de uma viga biapoiada solicitada por um carregamento distribuído. Como que é esse diagrama? Então, eu vou desenhar aqui. Então, o diagrama de momentos, quando a gente tem uma viga biapoiada solicitada por um carregamento distribuído, ele vai fazer mais ou menos isso aqui. Ó. Lembra? No qual esse momento máximo ele é igual a Q, L ao quadrado sobre 8. Tudo bem? Então, eu venho aqui no meio dessa viga, desse trecho FG, que seria 1,5, sempre perpendicular à barra. Então, eu venho aqui na perpendicular e vou marcar esse salto de QL ao quadrado sobre 8. Então, eu venho aqui e anoto QL ao quadrado sobre 8. Bom, QL ao quadrado sobre 8, temos 2 de Q vezes L, que é 3, 2 vezes 3 ao quadrado sobre 8, isso dá 2,25. Bom, então, o nosso diagrama ele vai ser mais ou menos isso aqui. Porque aqui eu tenho uma parábola. Bacana, né? Ok, agora eu sei que no ponto F ele vai para zero. Então, eu pego desse ponto aqui e ligo ele ali no ponto F igual a zero. Bom, isso daqui novamente não vai ser nossa linha do diagrama, vai ser apenas nossa linha de fechamento. E o que eu faço aqui? Eu vou pegar e pendurar o diagrama de uma viga biapoiada. Então, eu venho aqui, sempre no meio do trecho, então aqui, vou pendurar QL ao quadrado sobre 8. O nosso Q é 2, o L agora é de F até E, que é 4,5, ao quadrado, tudo isso sobre 8. Nós temos 5,062, ok? Então, 5,062, bom, ele é um salto altinho aqui comparado com essa altura. Então, provavelmente ele vai descer para cá, tá? Então, nosso diagrama ele vai ser mais ou menos isso aqui. Esse, então, é nosso diagrama de momentos fletores. Bem legal calcular assim, né?
calculando o momento ponto a ponto e pendurando nossos diagramas. Facilita muito aí no cálculo. Agora a gente vai para a nossa estrutura 3. Então, na nossa estrutura 3, voltando aqui, o que a gente tinha? Tínhamos essa viga de A até o balanço aqui, e nesse balanço a gente ia pendurar, ia transferir as cargas que a gente achou aqui no ponto E da nossa estrutura 2. Então, primeiramente, aqui na estrutura 3, antes de calcular qualquer coisa, a gente tem que transferir essas reações, né? Então, aqui no ponto E, a gente achou 3,846 para a esquerda. Então, aqui a gente vai colocar 3,846 para a direita. E encontramos 3,013 para cima. Então, aqui a gente vai colocar 3,013 para baixo. Ok? Agora sim a gente pode partir para o cálculo das reações. O que o problema ele pede ali no item A? No item A, ele fala calcular o valor de P para que VD seja nulo. Ou seja, a gente tem que colocar o VD em função de P igual a zero e a gente consegue encontrar o valor da carga P. Para isso, a coisa mais lógica a se fazer é somatório de momentos com relação ao ponto B, né? Então, eu vou colocar VD aqui. Eu sei que é zero, mas eu vou colocar aqui como forma de representação. Então, vou fazer somatório de momentos com relação ao ponto B. Aqui eu tenho essa carga inclinada a 60 graus. Então, significa que ela vai ter uma componente vertical P. Bom, como não está junto com o ângulo, é seno de 60. E vai ter uma componente horizontal apontando para cá, P cosseno de 60. Tudo bem? Então, vamos ter essas reações e agora é só fazer somatório de momentos com relação ao ponto B. Então, começando aqui por esse carregamento distribuído. Esse carregamento distribuído ele tem uma resultante aqui de 2 vezes 4,5. Bom, 2 vezes 4,5 dá igual a 9, né? Então, temos 9 toneladas força e estamos concentrada aqui na metade desse vão, né? Na metade desse balanço. Metade de 4,5 é 2,25. Então, ele vai multiplicar a distância de 2 mais 3 mais 4 mais 2,5 e gira no sentido horário com relação ao ponto B. 2 não, né? Só a partir daqui, 3 mais 4 mais 2,25. Então, é 9 vezes a distância até o ponto B na horizontal, que é 3 mais 4 dá 7. 7 mais 2,25 dá 9,25. Beleza. Aí temos ainda, esqueci aqui, né? Devia ter começado por essa daqui. Essa força aqui de 3,013, girando em sentido horário também, então mais 3,013, que multiplica a distância até o ponto B, que seria 7 mais 4,5 dá 11,5. Aí temos ainda esse VD, que a gente vai colocar em função de P, então menos VD vezes 7. Temos ainda essa carga momento aqui concentrada no ponto C de 1. Então, ele entra como positivo, porque ela está ali atuando no ponto C em sentido horário. E temos esse P seno de 60, que multiplica 2, girando em sentido anti-horário. Então, menos P seno de 60 vezes 2. Tudo isso deve ser zero. Então, o VD, colocando em função de P, 118,899 menos P seno de 60 vezes 2. Bom, como o VD tem que ser igual a zero, então tudo isso tem que ser zero. Logo, conclusão, o P ele tem o valor de 118,899 por 2 seno de 60. Logo, o nosso valor de P ele é igual a 68,646 toneladas força. Então, com esse valor de P, temos que VD ele é igual a zero. Ok? Então, já vou apagar o VD aqui. Agora, fazendo o somatório de forças em x igual a zero, nós temos 3,846 para a direita, então 3,846,
Temos ainda para a esquerda menos P. Bom, P deu 68,646. Cosseno de 60. E temos o nosso VB, né? Então, deixa eu colocar aqui HB. Tudo isso igual a zero. Então, HB ele é igual a 30,477 toneladas-força. Beleza? Então, fazendo agora somatório de forças em Y igual a zero, a gente encontra o nosso VB. Então, temos menos VB, mais P seno de 60, então 68,646 seno de 60, mais 9, mais 3,013. Não temos mais nada porque o VD ele é igual a zero. Então, tudo isso igual a zero, logo VB é igual a 71,462 toneladas-força. Vou limpar novamente o desenho para a gente calcular os nossos diagramas de esforços solicitantes. Então, colocando todas as informações aqui, a gente vai ponto a ponto calculando nossos esforços solicitantes. Então, começando aqui pela normal no ponto A. Bom, no ponto A a gente tem uma normal atuante de 34,323. Bom, esse 34,323 ele está para cá, né? Ele está puxando esse ponto A. Logo, o ponto A nesse trecho de A a B, no ponto A temos tração. E ela continua constante até o ponto B, né? Porque no ponto B não temos mais nenhuma força normal, então vai continuar constante. Logo, a normal ali em AB vai ser um retângulo de altura 34,323. Então, indo lá no ponto A, vem aqui e marco um retângulo aqui. A altura desse retângulo é 34,323. Ok? Aí, indo para o ponto B. No ponto B, a gente tem o ponto anterior, que seria 34,323, e temos aqui 30,477. Bom, esse daqui ele é maior do que esse daqui. Logo, a resultante aqui no ponto B, nós vamos ter 34,323 menos 30,477. Ela vai ser igual a 3,846. Bom, como essa resultante ela é maior, né? Como essa força, perdão, ela é maior, logo nossa resultante ela vai estar para cá. Bom, se ela está para cá, ela está puxando o ponto B. Se ela está puxando o ponto B, significa que ela está tracionando, tá? Então, a gente fica com uma resultante igual a 3,846. Ok? Então, aqui no ponto B, eu venho e marco 3,846. Aí eu sei que do ponto B até o ponto D, a gente não tem mais nenhuma força normal, né? Significa então que ela vai ser constante aqui do ponto B até o ponto D e até esse balanço aqui, tá? Então, eu desenho um retângulo aqui nessa altura que eu marquei. Eu sei que ela vai ser constante até o balanço lá. Esses diagramas são positivos porque ambos os diagramas têm tração. Se a gente quisesse conferir, a gente faria uma seção aqui, teríamos só esse esforço normal também está de tração, ó, e deu exatamente esse valor, ok? Agora, com relação às forças cortantes, começando aqui do ponto A novamente. No ponto A, a gente tem uma cortante igual a 59,449. Ela está girando? Bom, para descobrir essa cortante no ponto A, a gente faria uma seção aqui à direita de A. Então, com relação a essa seção à direita, ela está girando em sentido anti-horário. Bom, se é em sentido anti-horário, é negativo, ok? E essa cortante ela é constante até o ponto B. Significa, então, que ela vai ser um retângulo com o lado do diagrama para baixo, porque é negativo, e vai ter a altura igual a 5,449. Então, eu venho aqui e marco 5,449. Então, esse é o nosso retângulo. Como eu falei, é negativo, menos 5,59, né? 449. Ok? Agora, bom, temos uma carga concentrada aqui de 71,462 aqui no ponto B.
Como eu falei, a gente tem que ter o salto, a descontinuidade desse diagrama, sempre igual à carga concentrada no ponto que a gente está analisando. Logo, se eu tenho 71,462, aqui eu já tenho 59,449, né? Significa então que eu tenho que ter na parte de cima a diferença entre 71,462 e esse valor. Isso dá 12,013. Então, lá para cima eu vou marcar 12,013. E também eu sei que ela é constante até o ponto D, né? Porque não há mais nenhuma carga concentrada vertical aqui entre B e D. Então, eu vou lá na parte de cima do diagrama e vou marcar como sendo constante. Qual que é essa altura? Bom, essa altura que a gente acabou de descobrir através dessa relação, que é igual a 12,013. Do mesmo jeito que aqui é 12,013. Ok? Então, bom, aqui no ponto D temos a cortante, né, a reação vertical que teria aqui no ponto D é igual a zero. Então, significa que a gente vai sair exatamente desse ponto. Não há descontinuidade como há nessa parte do diagrama, né? Então, a gente vai partir daqui. Bom, eu sei que ali no ponto temos 3,013. Bom, esse 3,013, se a gente fizesse uma seção aqui à esquerda, ela está girando com relação à seção em sentido positivo, né? Sentido horário. Bom, sentido horário é sentido positivo. Então, significa que esse 3,013, eu vou marcar ele lá no ponto G. Ponto G não. Que ponto que é esse? Ponto E, eu vou e marco como 3,013. Eu ligo os dois através de uma reta, porque eu tenho carregamento distribuído ali entre eles. Beleza? Então, eu tenho aqui mais, esse diagrama aqui na parte de baixo. Esse daqui é o nosso diagrama de normais, tudo em tonelada-força. Esse daqui é o nosso diagrama de cortantes, tudo em toneladas-força também. Ok? Agora só falta o diagrama de momentos fletores. Então, o diagrama de momentos fletores, a gente vai ponto a ponto novamente. Então, saindo aqui do balanço e indo para o ponto D, nós temos esse carregamento aqui que gera um momento. Então, vou fazer aqui em cima, gera um momento assim, correto? Momento aqui em sentido horário, de 3,013 vezes 4,5, que dá 13,558. Beleza? Aí temos esse carregamento aqui de 9, aplicado aqui na metade de 4,5, que é 2,25, que gera momento aqui no ponto D também, nesse mesmo sentido. Então, temos 9 vezes 2,25, que dá 20,25. Bom, então temos uma resultante aqui no ponto D, como as duas estão atuando no mesmo sentido, então vamos ter 33,808. Beleza. Aí, qual lado do diagrama que eu vou marcar? Bom, numa seção à esquerda, a convenção de momentos fletores é para cá. Se ele está no mesmo sentido que a nossa convenção de momentos, então eu marco ele como negativo. Se é negativo, eu marco ele para cima, né? Então, eu venho aqui, marco para cima, igual a 33,808. E ligo ali no ponto do balanço através de uma linha de fechamento, né? Por que linha de fechamento? Porque eu tenho carregamento distribuído aqui no meio. Aí lembra, linha de fechamento, deixa eu marcar o valor primeiro. Então, marcado o valor aqui, eu penduro o diagrama de uma viga biapoiada. Então, eu vou aqui no meio, seleciono isso aqui. Isso aqui, esse salto da linha de fechamento até o nosso diagrama, ele é igual a QL ao quadrado sobre 8. Bom, Q é igual a 2. Então, 2 vezes o L ao quadrado, temos 4,5 ao quadrado. Então, 2 vezes 4,5 ao quadrado, tudo isso sobre 8, isso dá 5,062. Então, eu venho aqui e desenho o diagrama dessa maneira, tá? Qual esse salto? Ele é pequeno, né? Então ele não vai descer para baixo, igual a 5,062. Beleza? Então eu preciso do momento aqui nesse ponto, ó, porque se eu descobrir um momento nesse ponto, eu pego e ligo esse momento aqui nesse ponto. Beleza?
Então, para isso, o mais fácil é pegar de B para A aqui, né? Todas as forças que tem de A para B. Então, fazendo uma seção aqui, o que a gente teria? Teria só o 59,449 de carga que produz momento aqui no ponto B. Essa carga, ela produz um momento nesse sentido aqui, bom, que é igual a 5,449 vezes 2, isso dá 118,898. Ok? 118,898. Bom, em uma seção à direita, a gente tem a convenção de sinais do momento fletor igual essa aqui, ou seja, sentido anti-horário como sendo positivo. Bom, se essa aqui está no mesmo sentido que a nossa convenção de momentos, eu desenho ela para cima, porque nosso momento então seria negativo. Então eu venho aqui, puxo ela para cima, e esse momento tem um valor de 118,898. Ok? Eu pego e ligo ali na ponta. Bom, essa aqui já não é mais linha de fechamento, né? Essa daqui é a própria linha do diagrama de momentos fletores. Por quê? Porque aqui a gente não tem a presença de um carregamento distribuído nesse trecho AB. Então, pego e ligo aqui, ok? Então agora, a gente tem que analisar esse ponto C também, correto? Porque esse ponto C ele vai ter uma descontinuidade. Então, o que a gente faz nesse caso que temos carga-momento concentrada ali no ponto? A gente pega o momento vindo daqui para a esquerda e pega o momento vindo daqui para a direita. Ou seja, pega toda essa estrutura, calcula o momento aqui em C e pega toda essa estrutura e calcula o momento em C. A gente vai obter dois valores de diagrama. Esses dois valores, quando você diminuir um do outro, vai ter que dar o valor de 1 tonelada força-metro. Então, vamos fazer aqui, deixa eu fazer aqui no canto, para a parte da esquerda. Então, para a parte da esquerda, a gente vai ter 59,449 vezes a distância até o ponto C. Nós teríamos aqui 2 mais 3, que é 5, então 59,449 vezes 5, negativo, né? Porque está ali contrariando o momento da nossa seção. Bom, a gente viu que é negativo. Aí temos esse 71,862 como positivo, né? Então, mais 71,462, que multiplica a distância até o ponto C, que seria 3. Beleza? Não temos mais nenhuma carga produtora de momento ali no ponto C. Logo, esse momento ele é igual a menos 82,86 toneladas força-metro. Ok? Então, eu venho aqui, lá no ponto C, vamos ver, o ponto C está a 3 metros ali. Então, eu venho aqui no ponto C e vou marcar 82,86. Ok. Só que agora eu tenho que fazer também com relação a essa parte aqui da estrutura, né? Então, vamos calcular agora para a parte direita da estrutura. Então, na parte direita, a gente tem 3,013 vezes o 4 mais 4,5, que dá 8,5, né? Então, temos 3,013 vezes 8,5. E girando em sentido negativo, né? Porque a convenção do nosso sentido aqui, se a gente fizesse uma seção esquerda, está no mesmo sentido, se está no mesmo sentido é negativo. Então, menos 3,013 vezes 8,5. Aí temos também o 9 vezes 6,25, né? Então, menos 9 vezes 6,25. Bom, é isso. Aí não temos mais nenhum carregamento aqui. Tudo isso deve ser igual a menos 81,86. Então, eu vou lá e marco esse momento. Agora ele vai estar mais ou menos aqui para baixo, 81,86. Pego, ligo esses dois pontos através de uma reta. Venho, ligo aqui. Nossa, esse daqui ficou maior que... Aí, totalmente fora de escala, né? Esse daqui deveria ser muito menor, então ele formaria um trapézio aqui. Ok? Mas basicamente é isso. Daí o que a gente tem? Como temos os dois momentos aqui no ponto C atuando do mesmo lado do diagrama, se está do mesmo lado do diagrama, significa que esse menos esse tem que dar o valor da carga-momento concentrada aqui no ponto C.
82,86 menos 81,86 deu exatamente a carga momento aplicada aqui em C. Então, está ok, né? Logo, então, terminamos nosso diagrama de momentos fletores aqui para essa estrutura 3, né? E a última estrutura que a gente tem que calcular. Então, diagrama de momentos em tonelada força metro. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou juntar todos esses diagramas e fazer, então, o diagrama geral para a nossa estrutura, né? Então, tudo que a gente tem que fazer agora é juntar todos os diagramas de todas as estruturas que a gente fez. Então, pessoal, colocando todos os diagramas juntos, né, juntando todos os diagramas aqui na estrutura para construir o diagrama geral, temos aqui o diagrama da normal, no meu caso ficou dessa maneira aqui. O diagrama da cortante ficou dessa maneira. E o diagrama de momentos fletores, até desenhando melhor aqui essa última parte, que ali na estrutura ficou bem fora de escala, né? Temos aqui o diagrama de momentos fletores aqui dessa estrutura. Então é isso, pessoal. Construímos os 3 diagramas com o valor de P que a gente encontrou fazendo com que o VD seja igual a zero. Perceba que não mudou nada, absolutamente nada, nas estruturas, nessa segunda e nessa terceira estrutura que a gente tinha aqui, né? Por quê? Porque são pedaços independentes, como a gente separou ali em pedaços isostáticos. Então, o valor de P ele só altera nesse caso, os diagramas de esforços solicitantes aqui nessa estrutura que ele está diretamente atuando, tá? Então, é isso. Bons estudos aí, pessoal. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp ou nas monitorias toda terça e sexta para quem não puder.